Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que sim, eu tô tudo descuidado mesmo, eu sei. Este é um vídeo gravado bem no improviso, até por causa de ser um tema bem improvisado, mas enfim, eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre ele, até em função do tanto de bobagem que tá saindo a respeito disso. Então, vai improvisado mesmo, eu vou meio assim, com o cabelo todo desgrenhado, sujo de mato, que eu acabei de terminar de limpar uma parte de mato aqui do lado. Mato eu falo mato baixo, tá? E claro, eu não mexo em árvores. Vamos falar dessa vez sobre a questão do drawback, ou a famosa questão das armas nas costas, ou armas na cintura, e por que talvez esse assunto não devesse nem estar sendo discutido de tal forma como está sendo agora. Mas enfim, antes de tudo vamos explicar o que é o assunto, porque eu sei que talvez alguns de vocês estejam acompanhando o que é, mas talvez alguns de vocês não façam ideia do que está se passando. Então, bom, a coisa é a seguinte. O que é essa questão do drawback? Imagina só, existe toda a questão de onde carregamos as espadas ou as outras armas medievais quando estamos indo para a batalha. Então, por exemplo, é normal a ideia do cavaleiro com o cinto da espada na cintura. Beleza, até aí precisamente histórico, nada a questionar. Só que em muitas séries, filmes e jogos aparece a espada nas costas. Aquela clássica cena de... Vou pegar uma espada aqui, olha. Aquela clássica cena de... espada nas costas. Ou seja, uma posição de sovrana, para quem luta ema em estilo Fiore, sabe o que é? Uma posição de sovrana, porque é aquela posição de onde você vai tirar um golpe muito forte das suas costas. Enfim, espadas assim, é algo incorreto ou não é? É disso que surgiu o debate, primeira coisa. Antes de tudo, muita gente deve estar imaginando, não, é completamente incoerente, porque ia ficar muito imprático de carregar a espada assim, e outros devem pensar, não, talvez faça sentido para outras espadas, e coisa assim. E aí você está se perguntando, qual que é o correto? Então, quem levantou esse debate pela primeira vez foi um youtuber gringo chamado Shadversity. Ele levantou esse debate há um tempão atrás, ainda ano passado, ou retrasado, nem lembro agora a data exata, mas não foi esse ano. E no começo, ele tentou provar que não, que espada nas costas tipo assim, não. A primeira coisa que o Shad tentou provar é que não. Porém, depois de um tempo, ele passou a tentar provar o contrário, que sim. Então, qual que é o veredito do Shadversity? Vamos pensar. Esquece o resto da comunidade que foi contaminado por este debate. O veredito é que tanto faz. Não faz diferença se... Ah, mas o Shad chegou à conclusão que se tirar das costas ali, fica ruim pra batalha. Fica ruim você tirar e já dar o golpe. Pode ser? Agora, pensa só. E se a pessoa estiver carregando uma espada de duas mãos? Uma Great Sword? Não a Long Sword. Não a espada de mão e meia, a espada bastarda. Estiver carregando uma espada de duas mãos de verdade. Ele... estaria realmente em desvantagem em carregar ali? Porque uma coisa é certa, tirar na hora da batalha é uma coisa, mas usar como carregar, por exemplo, para longas caminhadas ou longos trechos montados a cavalo ou coisa assim, é outra história. E essa conclusão, o Shad chegou que sim, era possível. Lógico, não era uma regra. A própria conclusão que o cara chegou depois de iniciar todo esse debate foi que não havia uma regra clara, mas que sim, possível carregar nas costas é. Talvez não seja vantajoso em algumas situações, mas quem garante que não é vantajoso em alguma outra? Então, percebem que basicamente o debate morreu antes de começar a se difundir no resto da comunidade medievalista. O debate já tinha acabado no próprio Shad, porque ele provou uma coisa e depois provou o contrário. E aí depois surgiram vários outros caras, até o próprio cara lá do canal de jogos começou a falar besteira sobre o assunto também, quer dizer, nem sei se falou besteira ou não, mas eu vi que ele foi tocar nesse debatezinho bobo de volta, enfim. Eu nem tive tempo, eu nem tive paciência, na verdade, pra ver o vídeo do cara. Talvez eu veja no futuro e descubra até que o cara tava certo e não tava errado. E falou alguma coisa coerente dessa vez. Quem sabe? Esperança é a última que morre, né? Mas... aí nesse ponto já entra várias coisas. Não é só espadas. Pode ser outras armas. Pode ser a aljava com as flechas. Pode ser um monte de coisa. Esse negócio de guardar nas costas ou não. Isso é uma coisa correta? Ou é uma coisa errada, é tudo na cintura e aqui eu chego na seguinte situação para falar para vocês. Cara, não existe uma regra definida para isso. É muito fácil chegar lá e falar, não, a forma certa de carregar a espada é na cintura e acabou. É muito fácil. Ah, porque é precisamente histórico, porque carregaram na cintura. Tá. E quem garante que ao longo da Idade Média ninguém carregou uma Great Sword nas costas? Ou nenhum arqueiro carregou flechas numa aljava nas costas? Tá. Como você garante isso? A resposta é simples, você não garante. Você está se baseando no que você acredita ser o normal, em função de alguma coisa ou de outra, e está generalizando para tudo. Está aplicando a ideia do que você acha normal de forma generalizada para tudo, como uma regra, como correto. Quando na verdade pode muito bem não ser assim. E vamos pegar um exemplo mesmo. Essa questão da Great Sword eu acho
Que é meio óbvio, né? Porque, primeiro, como você vai carregar uma Great Sword na cintura? Lembra, uma Great Sword tem 1,5 metros de espada. Pra quem não entende o que é uma Great Sword, contemple. Uma espada maior que eu. Bem maior que eu. Uma espada que mal cabe na cabana aqui, de tão grande que é. Uma espada com uma empunhadura maior que minha cabeça. Isso é uma Great Sword. Imagina carregar uma coisa dessas na cintura, na boa. Cara, você vai parecer uma zoeira sem tamanho. Vai parecer que tem um rabo aqui. Percebe onde eu quero chegar? Num caso que nem esse, nem tem o que falar muito, né? Se o cara quer carregar nas costas, não tem nada de errado com isso. Mesmo porque provavelmente ele não vai sacar a espada das costas para entrar em batalha. Não, ele pode simplesmente desalçar a cinta da espada que ele usa nas costas, no ombro. Cinta ao estilo de uma bolsa. A forma que ele prende ali atrás do ombro é só desalçar e pegar a espada. Ele não precisa se preocupar como ele vai sacar a espada para já chegar. Sem falar que, como o próprio Shed mostrou, é superestimada essa ideia do drawback não funcionar. Porque o drawback geralmente dava ruim nos testes dele, porque ele tentava fazer drawback com uma espada com uma bainha completa. Se for só uma cinta prendendo e a lâmina estiver exposta por trás, ou a bainha não estiver acoplada à cinta diretamente, estiver solta, ele consegue fazer o drawback sem grandes dificuldades. Não que isso importa, porque no fundo ele pode só tirar a mochilinha de carregar a espada das costas e sacar a espada. Ele não precisa sacar assim, com toda a cerimônia. Não precisa. Então, de certa forma, não há o que impediria. Porém, por outro lado, ele podia carregar uma Great Sword no cavalo, ele não precisava carregar aí também. Ele podia carregar de outras várias formas possíveis. A mesma coisa com a aljava de flechas. Vocês acham realmente que os arqueiros ingleses que participaram da Guerra dos 100 Anos, que tinham cotas de malha, que tinham cintos com espadas, broquéis e adagas, não carregavam aljavas nas costas? Cara, talvez eles não carregassem a aljava na hora de puxar flechas, mas talvez eles pudessem sim carregar. Talvez nesse caso não fosse nem desvantajoso, porque afinal, puxar uma flechinha fina é muito mais fácil do que fazer o drawback de uma espada grande. Agora, significa que eles necessariamente colocavam nas costas? Não, podiam colocar na cintura também. Embora num caso que nem os arqueiros mercenários ingleses, talvez fosse vantajoso até colocar na costa para evitar confusão com espada, escudo. Escudo fala o broquelzinho, tá? Que é um escudo que cabe no cinto, mas que é um escudinho improvisado que muitas vezes eles utilizavam sim. Com a adaga, com várias outras coisas que carregavam na cintura. Então, poderia ser uma vantagem nesse ponto até. Agora, poderia ser uma desvantagem em alguns casos também, porque realmente ninguém vai negar que a cintura é um lugar mais fácil de pegar uma flecha do que ali atrás. Mas não é uma coisa tão de outro mundo puxar uma flecha ali de trás, cara. Mas o que importa é que, independente dos dois, os dois são possíveis. E daí? A única coisa que eu quero mostrar com isso é que não essa ideia de tentar colocar uma regra de como você tem que puxar as suas armas, onde elas têm que estarem, ou... Em muitos casos é uma grande bobagem, porque simplesmente o que pode ser vantajoso em um contexto pode ser desvantajoso em outro, e sem falar que cada um é cada um acha o seu meio mais fácil de trabalhar os seus equipamentos e armas. Então, meio que esse vídeo é só para refletir a situação. Existe um lugar certo para você guardar as espadas? Se é no cinto mesmo, que fica na cintura? Ou se é nas costas? Não existe. Lógico, sem dúvida era muito mais comum, pelo menos as espadas de uma mão, ficarem na cintura. Isso é documentado. Mas o fato de ser mais comum significa que tinha que ser ali? Não significa isso. Com relação aos arqueiros e as flechas, a mesma coisa, tem posição certa, tem que estar nas costas, tem que estar na cintura? Tanto faz, pode ser qualquer um dos dois. Tem situações de é vantajoso ficar nas costas, tem situações de que é vantajoso ficar na cintura. E tem situações até, eu diria que a mais comum delas, é a que não ficava em nenhum dos dois até, que ficava no pavese que ele estava utilizando, que as flechas ficavam espetadas no chão próximo ao pé dele, mesmo porque a ideia de usar aljava por si só, não falar que é antifuncional, mas às vezes poderia não ser a melhor ideia do mundo, principalmente em uma situação de terreno fixo, onde ele não teria que se locomover muito. Então, a ideia é a seguinte: não se prendam a essas regras do drawback aí. Seja um drawback mesmo, ou um da cintura. Não se prendam a essa regra, porque na boa não é isso que definiu os combates na Idade Média. Isso foi só uma curiosidade simplesinha que o Shed quis trazer, e depois ele mesmo percebeu que falou algumas bobagens e corrigiu. Então, todo esse alvoroço que está tendo em função disso é uma coisa sem sentido e não vale a pena perder tempo com isso, gente. E bom, por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Se gostaram, deixa o joinha aí. Não é inscrito, por favor, se inscreva. Obrigado e...